O ministro da Fazenda divulgou um vídeo no Twitter para reforçar o discurso de que o Brasil superou a recessão e está em trajetória de recuperação econômica. O ministro também disse que a retomada do crescimento é fruto das reformas propostas pelo governo de Michel Temer. Em meio à crise política, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a afirmar que o presidente Michel Temer, o governo e a equipe econômica continuam. A afirmação veio através de um vídeo divulgado no perfil do governo voltado à área econômica no Twitter. No vídeo, Meirelles também reforçou o discurso de que o Brasil superou a crise econômica e deixou uma mensagem aos investidores. Nós gostaríamos de transmitir às pessoas, os consumidores, os agentes econômicos, uma mensagem de que podem continuar investindo, podem continuar consumindo, que o país vai manter essa trajetória de crescimento e de recuperação da economia, que está saindo, ou talvez, mais provavelmente já tenha saído, da maior recessão da história do Brasil. Meirelles também disse que o governo está construindo um caminho de crescimento que vai perdurar pelos próximos anos e que essa retomada do desenvolvimento é mérito do governo Temer. A economia brasileira já está numa trajetória de recuperação. Nós já estamos criando empregos em termos líquidos, o que significa já uma estabilização no desemprego, que deve começar a cair a partir agora do início do segundo semestre. Nós temos um ganho da renda, a inflação caindo para patamares historicamente baixos, isso gera ganhos de poder de compra da população. Isto é o mérito deste governo, isto é um mérito do presidente Temer, é um mérito da equipe que ele escolheu. Drauzio, o otimismo do Henrique Meirelles é baseado em fatos, mesmo ele está fazendo o papel que lhe é devido como ministro da Fazenda, de apresentar um Brasil com todo o otimismo que ele mostra. Bom, não pode ser otimista demais em base na realidade, porque senão ele está em descrédito. E não pode deixar de ser otimista, porque senão ele não vai cumprir o papel dele. Como ministro da Fazenda, ele tem a obrigação de vender o país da melhor maneira possível e ele precisa também ser honesto dentro das possibilidades. Obviamente, sim, dependendo das condições, o ministro nunca aponta tudo, né? Claro. Não pode apontar porque tem um lado estratégico do papel dele de maestro da economia. Mas quando você fala em economia, é diferente de você colocar um termômetro para medir uma febre, 5 minutos você já tem um resultado. Está com febre ou não está com febre. Tá? Quando você quer saber se, gente, o país está em recessão, saiu da recessão, o lapso entre uma medida econômica e os efeitos dela são de 3 a 6 meses. Então, se o ministro está dizendo assim, bom, estamos saindo da recessão, significa que o processo começou lá atrás, em dezembro de 2016. E isso é uma viabilidade, uma análise que precisa ser confirmada nos primeiros passos do segundo semestre. Agora, o que certamente nós temos aqui na economia brasileira são sinais muito díspares. Algumas áreas tendo uma recuperação, uma área de consumo, voltou a subir um pouquinho a venda de automóveis, alguns produtos de consumo tiveram um aumento de venda, mas você vê, por outro lado, uma deflação da primeira mais de 20 anos para o mês de julho, para o mês de junho. Então, são sinais. A deflação é um sinal que a economia não está bem. A retomada de algumas vendas, principalmente de veículos, é um sinal de que a economia está começando a melhorar. Então, os indicadores econômicos ainda não estão em consenso. O que nós podemos chegar de conclusão em torno disso? O pior, em tese, estaria passado. Se o governo não tivesse um problema político, se as coisas não tivessem tumultuadas, esse escândalo de corrupção todo, o que passaria? Faltaria só fazer a reforma da Previdência e a reforma do trabalhista e seria o começo do crescimento. Então, é como se um avião estivesse na pista para levantar o voo e ele não vai, ele está correndo, mas aí o pessoal começou,
está dando algumas coisas no motor. Então, não vamos mais subir. Sinal da decolagem. Vamos mantendo o povo no chão, vamos taxiar novamente. A economia brasileira estava num ponto de subida, não vai poder subir porque a política não está colaborando. O ministro Meirelles, ele precisa ser otimista porque ele precisa atrair investimentos. Vocês vão falar uma reportagem depois de investimentos na área de saneamento básico, que, aliás, é uma necessidade brutal do Brasil. Uma pesquisa disse que só para 2060 a gente universalizaria. Isso é uma vergonha. Pode ser muito antes. Quanto mais investimento privado, a gente alcança isso mais cedo, que é uma necessidade, é um direito do brasileiro. Agora, as condições para uma recuperação forte, vigorosa, que reduz o desemprego, ainda não estão dadas.